Mauro Filho, por gentileza, convidado a fazer parte dessa nossa apresentação da Eletron Seguros. Como funciona e qual a importância de seguro em usinas? Por gentileza, seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Eu queria dizer que é um prazer, uma honra, uma satisfação estar aqui conversando com vocês, batendo esse papo. Agradeço o Hugo por já amaciar a carne, já, enfim, fazer uma prévia aí do que eu vou falar. Hugo, obrigado. Meu nome é Mauro Filho, eu sou fundador da Eletron, especialista em seguro solar e, enfim, sou corretor de seguros há 14 anos e também sou professor da Escola Nacional de Seguros. A Eletron, ela é a primeira e até agora, até o momento, a única insurtech realmente especializada no segmento de energia solar. O que eu quero dizer com isso? A gente só faz isso, tá? Então, a Eletron, ela não faz seguro de carro, a Eletron não faz seguro de casa, não faz seguro de condomínio, não faz seguro de empresa. A gente só fala de gerador fotovoltaico todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, 7 dias por semana. Alguns dos nossos números, tá? Isso até janeiro, hoje, estamos em março, a gente já está aí passando na marca de 150 mil itens, ou seja, 150 mil sistemas segurados. Um total aí dá um pouco mais de 6 bilhões e meio. Um número que eu gosto muito é esse. No ano passado, 18% de todos os sistemas instalados e homologados no Brasil foram protegidos pela Eletron. Não é 18% de todos os sistemas segurados, mas de todos os sistemas instalados, então esse é um número muito legal. O número de indenizações pagas, a gente, enfim, esse número cresce diariamente, então em março provavelmente a gente já atinge a marca de 4 milhões de reais em indenizações pagas, e a gente teve no ano passado um crescimento de 300%. Alguns dos nossos clientes, tá? Clientes que a gente já atende, clientes do ramo de distribuição, operações de franquia, integradores de um porte já um pouco maior. E, além disso, a gente tem uma plataforma também para atender todo e qualquer integrador, independente do seu porte. Pela plataforma do integrador da Eletron, mensalmente a gente atende em torno de 450 integradores. Tudo isso, tá? Só para dizer para vocês que a gente tem modelos de negócios especiais, taxas promocionais em função do volume, em função da expertise. Todos os processos eles estão super maduros. Enfim, a gente já passou por muito perrengue, a gente já precisou aparar muita aresta, tá, para dar conta de uma operação dessa. E temos um time aí bem especializado, porque todo mundo lá na Eletron só fala de gerador fotovoltaico de dia, de tarde, de noite, 7 dias por semana. E aí, agora entrando mais no tema mesmo, né, de seguros, basicamente existem dois tipos de seguros que fazem todo sentido para o sistema fotovoltaico, tá? Para solar. O primeiro tipo de seguro é o seguro de risco de engenharia. O segundo, o seguro de riscos de diversos equipamentos. Tá? E a gente tem também na Eletron uma divisão nova de benefícios que cuida mais da parte de planos de saúde para a pessoa jurídica. E por que, pessoal, que um distribuidor ou um integrador, uma rede de franquia, precisa levar em conta isso, precisa considerar, tá, a questão de seguros na operação? O primeiro motivo é a blindagem, é a proteção. Segundo motivo, ele é mercadológico, já tem muita gente oferecendo isso. E o terceiro motivo, ele é estratégico, você pode se adequar ao mercado, fazer o que o mercado já está fazendo, ou seja, não ficar para trás, ou você pode também fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. E aí entra essa parte mais estratégica. E aí a gente vai falar agora dos seguros mesmo, tá? Então, falando do seguro de risco de engenharia, o que é isso, o que isso cobre, tá? Se tem uma coisa que eu gostaria que vocês saíssem daqui, gravassem só uma coisa que eu vou falar o seguro de risco de engenharia cobre a obra, ponto. Se todo mundo sair daqui sabendo isso, eu já vou ficar feliz. Então, o seguro de risco de engenharia é um seguro que vai cobrir o período da instalação e montagem do sistema fotovoltaico, é isso que vocês precisam saber. Ele cobre danos aos equipamentos durante a instalação, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês daqui a pouquinho. Mas ele é um seguro da obra, tá? Ele é um pouquinho mais amplo. Então, ele cobre também danos à propriedade do cliente final, se acontecer um acidente.
Ele cobre danos a terceiros, danos materiais e corporais, inclusive a questão de morte e invalidez também de instaladores, se tiver um acidente nessa instalação. Normalmente, existe uma série de coberturas, tá? Então ele é um pacote de coberturas, uma vez que ele é um seguro da obra. E, enfim, falando do ponto de vista do distribuidor, tá? Ele é um movimento de adequação, ou seja, muitos players já oferecem isso, já tem isso, né? Quem não oferece isso hoje, enfim, está um pouquinho atrás do mercado. E ele faz sentido ser compulsório, porque você simplesmente não tem como saber qual obra vai ter um acidente, né? Então, você, se for fazer o seguro, tem que fazer de todo mundo. E aí a gente vai ver alguns exemplos. Tá? Todo dia, a gente atende situações assim de quebra de equipamentos durante a instalação. Muito comum, acontece muito. Situações do tipo... Mauro, deixei o módulo encostado na parede, escorregou, caiu, quebrou. Estava içando o módulo, bateu numa quina da laje, quebrou. É super comum, tá? Acontece muito, a gente atende todo dia esse tipo de situação. Derrubou uma ferramenta em cima do módulo, trincou o vidro. Olha lá, né? A parafusadeira, aonde que foi cair? Né? Isso acontece direto, gente, direto, todo dia. Microinversor. O que cai de microinversor de cima de telhado, vocês não têm noção. A gente atende muito caso também de microinversor que cai e quebra, super comum. São danos amparados na cobertura básica do seguro de risco de engenharia. Cobre danos aos equipamentos durante a instalação. Tombamento de pallet. Acontece bastante, tá? Coisas também que acontecem, o pessoal está carregando o módulo escorrega no reflexo, segura pelo cabo, arrebenta a J-Box, né? Então acaba inutilizando o módulo. A gente já teve casos, inclusive, que o cachorro do cliente final roeu os conectores dos módulos, então são situações que acontecem. E aí tem algumas coisas também que acontecem que independem da nossa vontade, né? Aqui é um vendaval numa usina de solo, ainda durante a instalação do sistema fotovoltaico. Tá? Se vocês repararem, os cabos eles estão um pouquinho mais curtos, aí, porque foram furtados. Então, roubo de cabos, né? Furto de cabos, ainda no período de instalação. Alagamento e inundação. Né? Essa foto é legal. É legal porque é didática, tá? Não que o que aconteceu seja legal. O que aconteceu aqui? O pessoal estava instalando o sistema fotovoltaico e, por um descuido, enfim, alguns módulos despencaram de cima do telhado e caíram em cima de um carro que estava lá no local. E é normal acontecer isso de, num evento de risco de engenharia, a gente acionar várias coberturas simultaneamente. Lembra que eu mostrei que tinha uma tabelinha lá com um monte de coberturas, né? Nesse caso aqui, a cobertura básica vai cobrir os módulos, a cobertura de responsabilidade civil, danos materiais, danos ao carro desse terceiro. Né? Ele já estava meio judiadinho, mas, enfim, ficou mais estragado. Existe uma cobertura para pagar mão de obra adicional, provavelmente esse integrador vai ter que pagar uma diária a mais, para o pessoal voltar lá, terminar a obra. E existe também uma cobertura chamada de despesa de desentulho, que vai dar a destinação correta. Esses módulos têm que ser descartados de uma forma adequada e isso pode gerar um custo. Tá? Então, é normal, num seguro de risco de engenharia, a gente acionar várias coberturas simultaneamente. E aí entram algumas coisas assim um pouco mais complexas, né? Como desabamentos. Isso daqui é uma indústria, o telhado cedeu. Nesse tipo de caso, tá, pessoal, muito importante, a seguradora sempre vai questionar a questão do laudo estrutural. Então, não significa que pelo fato de ter seguro não precisa ter esse cuidado. Outro caso de desabamento, isso daqui era um aviário, uma criação de frango. Madeireira. Esse tipo de evento é super complexo, tá? Assim, o valor das indenizações são super altas.
outro desabamento, aqui era uma granja de porcos. Então, assim, risco de engenharia cobre a obra, beleza? É isso que vocês precisam saber. Mas terminou a obra, existe um outro tipo de seguro, que é o seguro de riscos de diversos equipamentos, ou só RD equipamentos, tá? A gente acaba no dia a dia abreviando, falando da RD equipamentos, que vai cobrir o gerador fotovoltaico após o término da instalação. Então, durante a obra é o risco de engenharia que cobre, terminou a obra, é esse o seguro que vai cobrir aqui, o seguro de riscos de diversos equipamentos, ele vai cobrir o kit gerador fotovoltaico completo, módulos, inversor, cabo, DPS, estrutura. O que é importante falar aqui, que o Hugo já tocou, e agradeço novamente a ajuda do Hugo, que a garantia é diferente do seguro, e normalmente isso é confundido. Tá? O importante é saber que a garantia vai falar mais sobre defeito de fabricação e seguro danos de causa externa. Eles não competem, eles se complementam, são melhores amigos. E esse tipo de seguro abre assim, uma possibilidade enorme de modelos de negócio. Eu não vou entrar no detalhe aqui porque o tempo já está um pouquinho curto e eu quero mostrar para vocês alguns exemplos. Mas falando para o pessoal de distribuição, é um movimento de inovação aqui, porque nem todo distribuidor tem esse tipo de seguro, tá? Então aqui já entra para oferecer coisas a mais e ele pode ser compulsório ou adesão. Por exemplo, o distribuidor pode categorizar os integradores e o cara que compra X por mês, ele já dá até 5 anos de seguro, se for o caso, ou colocar isso como um produto a mais no carrinho. Agora vamos falar de alguns exemplos. Tá? O que tem sido assim, o vilão mesmo desse tipo de seguro? Vendaval, tá, pessoal? A gente vai ver aqui alguns exemplos de vendaval, principalmente em usinas de solo. Então, esse é um exemplo. Todas essas fotos são fotos reais atendidas pela Electron, tá? Não é foto do Google, são exemplos reais que a gente já atendeu. Vendaval, usina de solo. Vendaval, usina de solo. Tem aquela figurinha do WhatsApp, né? É raro, mas acontece muito. Enfim, é isso daqui. Vendaval, usina de solo. Vendaval, usina de solo. E também, aí são normalmente assim, estragos bem grandes. Tá? Aqui foi um vendaval onde o módulo não voou, mas voou telha e caiu em cima do módulo. É um evento de vendaval. Granizo. Né? A gente sabe que os módulos têm uma alta resistência, mas enfim, não são imunes. No Brasil, dependendo da região, principalmente na região sul, a gente tem alguns eventos de granizo muito severos que vão danificar os módulos. Queda de raio. Queda de raio também é um evento bem severo, normalmente danifica vários módulos. Nem sempre o módulo ele deixa de funcionar, mas ele perde potência, perde rendimento. É fácil identificar, tá, pessoal? A queda de raio, normalmente o módulo no verso ali fica preto, estufa, e é um evento generalizado, não vai afetar só um módulo, muitos módulos vão ser afetados. E o Brasil é um dos países onde recordistas, né, de queda de raio no mundo. Aqui o pessoal mostrando, né, um sinistro de queda de raio, que o módulo deixou de gerar o que deveria. Furto de cabos, furto de tudo, né, módulo, inversor, enfim. Acontece, tá, pessoal? Outro evento de vendaval. Dano elétrico. Existem duas coberturas, tanto para queda de raio como para dano elétrico. Qual que é a diferença? Queda de raio é quando o raio cai no local onde está instalado o sistema fotovoltaico. Avenida Getúlio Vargas, número 1000. O raio caiu nesse local. Aí é queda de raio. Dano elétrico é quando o raio cai, sei lá, num poste na esquina e pela rede vem uma corrente, uma tensão mais alta e danifica alguma parte do equipamento. Aqui foi um transformador. Outro dano elétrico em transformador, incêndio, e aí pode ser um incêndio que se originou no gerador ou não. Esse caso aqui, o dono dessa casa chama-se Anderson, ele não tinha seguro da casa dele, e o incêndio não teve nada a ver com o sistema fotovoltaico dele.
Ele tinha o hábito de acender uma vela antes de dormir, fazer uma oração e deixava uma vela acesa lá para a santinha dele. Um dia a vela caiu, escorregou, acesa, enfim, começou um incêndio muito grande, ele só teve tempo de tirar a família de dentro da casa e perdeu tudo. Ele não tinha o seguro da casa, mas ele tinha o seguro do gerador que ele ganhou da Ilumisol. Era um cliente da Ilumisol, e Ilumisol é um dos clientes que a Eletron atende. Ele recebeu uma indenização de R$30 mil referente ao equipamento dele que foi incinerado nesse incêndio. Enfim, para quem perdeu tudo, esses R$30 mil aí foi legal no sentido dele poder alugar uma casa para poder se reestruturar e dar um conforto para a família. Mas também pode ser um incêndio no próprio gerador, e aqui nesse buraco, um dia teve um inversor aí, tá? Ou no próprio módulo, né? Aí provavelmente foi um hotspot que iniciou o incêndio. A gente tem aqui alguns feedbacks, tá? Relacionados a atendimento a sinistro. A gente tem um departamento exclusivo para isso. E, para concluir que o meu tempo já se esgotou, pessoal, quero compartilhar mais uma métrica, mais um número com vocês. Hoje, a Eletron emite pouco mais de 10 mil itens por mês, ou seja, todos os meses a gente está segurando aí em torno de 11 mil, 12 mil sistemas fotovoltaicos. E a gente atende também, simultaneamente, todos os meses, em torno de 100 sinistros. Então, fazendo uma conta de guardanapo rápido, a gente pode dizer que a sinistralidade nessa carteira fica em torno de 1%. O que, para mercado segurador, é altíssimo. Altíssimo, tá? Moral da história, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer, tá? Faz parte. Por mais perfeito que seja o seu trabalho, a qualidade dos equipamentos, enfim, tem eventos que a gente não consegue controlar, e para isso existe o seguro. Tá bom? Era isso. Obrigado, pessoal. Obrigada a você, Mauro Filho, da Eletron Seguros.